Olá, ouvintes do São Paulo Sonha. Aqui é Raul Justilores. Eu estou muito contente com a repercussão de alguns textos na Vejinha sobre a decisão da XP de sair de São Paulo e de se mudar para São Roque e do que a gente chamou de debandada Faria Limer, né? A nossa capa foi muito lida, os artigos de opinião tanto do urbanista Anthony Ling quanto do incorporador Otávio Zarvos se espalharam literalmente pela cidade. Um artigo que eu escrevi sobre Faria Limers se mudando para o edifício Itália também bombou na internet. Ou seja, é um sinal que essa repercussão diz que muita gente está mais atenta com os destinos de São Paulo pós-pandemia e que a Vejinha é esse lugar de a gente debater a cidade. No podcast de hoje, eu quero dar literalmente uma volta ao mundo para explicar a minha visão, já que tanta gente me perguntou, sobre essa mudança da XP e sobre o que ela significa para a cidade. Antes de mais nada, eu queria contar um caso para vocês. O Google, talvez aí a empresa mais inovadora e a maior empresa do mundo, né, na última década, o Google, quando criou a sua sede de Nova York, o Google escolheu um prédio inaugurado em 1932, logo histórico, que ocupa um quarteirão inteiro e comprou por 2 bilhões de dólares esse prédio, restaurou, reformou, adaptou para essas necessidades de hoje. E tem, só nesse prédio, essa sede do Google, tem 7 mil funcionários. 7 mil funcionários num espaço de 280 mil metros quadrados. Olha só o que significou esse investimento. E o Google, não contente, ou seja, claro que esse prédio já está lotado, ele está fazendo mais 2 outros campi em Nova York. Um grande prédio no West Village e um grande prédio no Pier 57. Os 3 vizinhos, né, dá para ir a pé entre eles. Essa sede principal, que tem 7 mil funcionários, dá quase 3 vezes o número de funcionários da XP. Esse prédio fica do lado do High Line, aquele parque elevado de Nova York. Tem metrô à mão, ciclovia, transporte público e aquele lugar típico de quem quer atrair uma mão de obra jovem, talentosa, que quer ter o melhor da cidade, quer ter bares, restaurantes, diversão, tudo a pé e tudo por perto. Como o papel de grandes empresas também é devolver um pouco à sociedade do que elas ganham, acho que você não precisa nem ter a ética protestante, nem ser católico, cristão ou confuciano, para saber que o papel de todos nós é tentar dividir e ajudar a sociedade que nos ajudou a prosperar. O Google tem ajudado as Fulton Houses, que é um conjunto habitacional muito simples, humilde, que fica no Chelsea, que foi construído nos anos 50 e que é de moradia popular mais barata. O Google doa muito material escolar para a escola pública, que fica na Fulton House, e até está oferecendo treinamento em tecnologia para os moradores. Porque olha que bacana, né? Ter moradia barata do lado e fazer com que essas pessoas mais simples possam, no futuro próximo, tentar um emprego de tecnologia. Aprender a desenhar código, aprender a desenvolver, quem sabe até criar aplicativos. Olha o peso que tem de uma empresa inovadora que quer estar no meio da cidade e que quer ajudar esse espaço urbano, né? Aliás, o Google comprou, depois desse grande prédio no Chelsea, comprou o famoso Chelsea Market por outros 2 bilhões de dólares. Ou seja, onde eu quero chegar com essa discussão do que o Google está fazendo por Nova York? Que é uma fase, eu acho, muito complicada do capitalismo brasileiro, quando eu vejo muita gente comentar nos posts da Vejinha que a decisão da XP é soberana, que é claro que ela quer pagar menos impostos ou até ter isenção de IPTU em São Roque, que ela vai atrás de um terreno barato e que por isso que bom, né, o negócio é apenas poupar. Sem pensar nos efeitos negativos na cidade e sem pensar no que eu chamaria de responsabilidade corporativa.
Ou seja, qual a responsabilidade da XP com a cidade que a viu crescer, né? Eu lembro que eu fiz uma live com o Nizam Guanais no Instagram da Vejinha, e ele dizia que hoje o consumidor já está se perguntando: o que você fez na última crise? O que a tua marca fez quando a cidade, quando o país mais esperavam de você? Infelizmente, o que a XP está fazendo é o oposto de inovação, é o oposto de sustentabilidade, né? Muito se falou, aliás, o texto de divulgação da XP aponta o Apple Park como inspiração. O campus gigantesco da Apple em Cupertino, que é uma cidadezinha da Flórida, né? Esse campus da Apple, a gente tem que lembrar, tem 13 mil vagas no estacionamento. Ou seja, ele já nasceu com a ideia que só de carro você consegue chegar lá. Viva o CO2, viva a poluição, viva o gasto aí com combustíveis fósseis. É uma ideia que já nasceu velha, né? A gente tem que lembrar que o Steve Jobs teve esse projeto, né, de criar o Apple Park em 2006, o que no mundo da tecnologia é quase no período mesozoico. Então, em 2006, a gente não tinha Instagram, não tinha TikTok, não tinha Uber. É uma outra época, né? Bem antiga, né? E o Steve Jobs contratou Norman Foster para desenhar o Apple Park em 2009, né? O Steve Jobs, se estivesse vivo hoje, teria 65 anos. E, é claro, ele cresceu nos anos 60 e 70, quando andar de carro e se isolar em subúrbios fechados era moda, né? Aqui em São Paulo a gente viu o crescimento de Alphaville nesses anos 70 e 80, né? Alphaville não virou um ponto turístico, um lugar onde as pessoas sonham e passear, se divertir no final de semana. O Morumbi, que cresceu nessa época, né? Tanto se desvalorizou porque o jovem de hoje quer ter à mão e, se possível, fácil de chegar de bicicleta, de patinete ou a pé, o tipo de vida social, de encontro que só a cidade produz. Vou dar outro exemplo nessa pequena volta ao mundo do podcast São Paulo Sonha, a Salesforce. Vocês devem conhecer essa empresa, né, bilionária, né? A Salesforce é uma empresa que cuida aí de gerenciamento de relações com o cliente. Eles oferecem soluções tecnológicas, né, em marketing, vendas, e-commerce, etc. A Salesforce, ela tem um prédio, na verdade o prédio mais alto de São Francisco, que tem 61 andares. Ela ocupa mais da metade do prédio, né? Ela tem quase 200 mil metros quadrados nesse prédio. A Salesforce colocou 9 mil funcionários nesse prédio. De novo, é quase aí 4 vezes o tamanho da XP. E vocês acreditam que a Salesforce, empresa super digital, super moderna, no meio da cidade de São Francisco, ela não tem refeitórios ou restaurantes dentro da Salesforce? Porque, segundo Mark Benioff, que é o dono da Salesforce, o criador da empresa, ele diz que é algo deliberado, que ele queria que seus funcionários almoçassem nos restaurantes do bairro, comprassem das lojas do bairro. Era um bairro que era decadente de São Francisco, havia ali um grande terminal de transportes antiquado, que foi demolido, foi construído um novo em outro lugar, e nessa área da demolição, a Prefeitura de São Francisco mudou o zoneamento e permitiu esse prédio aí gigante, né, de 325 metros de altura, é mais que o dobro do edifício Itália, em onde o Mark Benioff colocou a sede da Salesforce. Como a empresa está crescendo sem parar, ele já está construindo um segundo prédio para outros 10 mil empregados, também no centro de São Francisco, o chamado Parcel F, que vai ser aí um novo prédio da Salesforce. Ou seja, a importância que empresas muito inovadoras dão a conseguir atrair esses maiores talentos estando em lugares muito bem localizados. Sabe onde fica a sede do LinkedIn em Nova York?
Vocês conhecem o LinkedIn, né? A grande rede social de currículos e networking, né? Fica no Empire State Building. O Empire State, né, que foi o prédio mais alto de Nova York, né, o edifício do King Kong, o LinkedIn ocupa 6 andares inteiros, tem 1.000 funcionários lá. São 50 mil metros quadrados do LinkedIn, com vistas, né, deslumbrantes para Manhattan. E aí cabe uma pergunta, né, para quem acha que essa bolha no meio de São Roque, da XP, vai ser um lugar imbatível em termos de qualidade de vida, né? Hoje as grandes empresas vão buscar talentos diretamente nas faculdades, né? Vão atrás dos melhores alunos, né? Imagina que o melhor aluno do INSPER, da GV ou da USP, que tem aí 21 anos, 22, ainda não se formou, talvez ele se case e tenha filhos depois dos 30 ou 35. Ele ficaria 10 anos num campus isolado, no meio de um bosque de eucaliptos em São Roque? Porque eu não sei se vocês viram, né? O Guilherme Benchimol, né, presidente da XP, ele postou uma foto no Instagram dele da área onde vai ser o campus da XP. E é literalmente no meio do nada. Não é assim, vamos melhorar o meio ou centrinho de São Roque. É no meio do nada, é um distrito vazio, é uma nova Alphaville. Então esse jovem solteiro que na Faria Lima tinha happy hour toda noite, podia paquerar, podia sair, podia andar com seu querido patinete, podia chegar de bicicleta, ele vai ser obrigado a ter carro. Pergunta para quem tem 18 anos hoje, ou até 25, se carro é a sua maior prioridade. Não é, né? Acho que quem tem aí conhecidos, filhos, sobrinhos, com menos de 30, eu diria, sabem que eles preferem experiências. Qualquer mochilão na Ásia, ou em Machu Picchu, ou na Costa Rica, são muito mais importantes do que ter um carro. Se imagina o funcionário da XP, o executivo com 40, 50 anos, que se separa ou se divorcia, qual vai ser a vida social dele, onde ele vai marcar os dates pelo Tinder, no meio de uma bolha em São Roque? Eu consigo entender algumas das razões, das justificativas que estão usando para esse projeto, né? Tampouco duvido das boas intenções de quem está envolvido em criar, né? São Paulo às vezes cansa, é verdade. As pessoas querem fugir um pouco aí das multidões, do trânsito, do barulho. Há esse desejo que pode ser individual, né? É diferente quando você leva a energia das grandes corporações para fora da cidade, porque nem todo mundo pode se dar a esse luxo, né, de sair da cidade, né? Então, enquanto quem tem muitos recursos vai embora, há milhões e milhões de paulistanos que agora mesmo estão sofrendo ou com o desemprego ou com a queda de renda, que vão ter que continuar aqui. E vão precisar de novos empregos, de novos investimentos, né? Desenvolver o interior pode ser aí uma grande ideia, mas quando uma empresa vai aqui perto, 50, 70 quilômetros para criar sua sede, na prática você não está desenvolvendo o interior. É diferente, né? Quando uma empresa vai instalar um campus no interior da Bahia, de Pernambuco ou do Paraná, você até vai começar aí algo do zero e criar muitos empregos. Mas o que a gente tem visto quando tem esse desenvolvimento de empresas apenas fora da grande cidade, você apenas aumenta o trânsito, né? Os seus executivos continuam morando na cidade grande, né? Inhotim, que todo mundo adora, não transformou Brumadinho numa cidade rica. Na verdade, as pessoas se hospedam em Belo Horizonte, pegam o carro e vão até Inhotim e voltam. Cajamar não virou uma cidade rica e desenvolvida e tantos outros projetos, né? Eu acho que muita gente com boas intenções está esquecendo que se na educação financeira o Brasil até aprendeu bastante nos últimos anos, né? As pessoas já sabem a diferença de poupança, de investir em bolsa, as pessoas estão aprendendo a diferença de déficit e superávit,
como é a arrecadação de impostos e outras coisinhas mais, também existe uma educação urbana. E no urbanismo a gente também precisa aprender alguns conceitos-chave que o Brasil parece não aprendeu nos últimos 50 anos, por isso que a gente continua a cometer tantos erros no urbanismo, né? Um dos mantras do século XXI é reconstruir, em vez de invadir novos territórios, em vez de destruir solo que ainda está virgem. Então, é fundamental a gente reconstruir ou melhorar o que já tem infraestrutura, o que já tem luz, já tem água, já tem metrô, já tem transporte público, em vez de investir em áreas do zero, em vez de destruir essas áreas. Agora que a população cresce pouco, a população brasileira tem crescido pouco, é hora de reconstruir e não de ocupar novo solo à toa. De novo, é uma ideia antiquada que está sendo vendida com um marketing não muito convincente, né, de inovador e sustentável. Só que quando você vê os posts da XP falando que os grandes atrativos desse novo campus são ter um aeroporto executivo, um resort e um outlet. Sério que a cidade do futuro, a cidade de gente talentosa e brilhante, vai ser uma versão em miniatura de Orlando? Será que Orlando aí é o padrão sofisticado de quem está criando um campus para uma empresa do futuro e de inovação? É no mínimo chocante, né? Você pensar que isso está sendo vendido como uma grande modernidade, né? A Amazon, e aqui já fica um aviso para os ouvintes fiéis do podcast São Paulo Sonha, eu vou entrevistar num dos próximos episódios uma arquiteta brasileira que trabalhou no novo campus da Amazon. A Amazon ocupa 30 prédios no centro de Seattle, 30, no meio da cidade onde ela nasceu. O Jeff Bezos foi comprando vários imóveis, construiu vários prédios do zero, onde antes ficavam estacionamentos, e ainda criou essas esferas gigantes, transparentes, que são como estufas, com muito verde, que viraram pontos turísticos de Seattle. Eu brinco que o The Vessel de Nova York são as esferas verdes da Amazon em Seattle. A ideia, aliás, é engraçado porque esse bairro, South Union, em Seattle, está sendo chamado de Amazônia pelos moradores de Seattle, porque tem lá 40 mil funcionários da Amazon circulando pela cidade. De novo, é onde jovens, imigrantes, coders querem morar, querem conviver. Então você vê aí a transformação quando as empresas, de fato, investem nas cidades. É uma pergunta, né? Eu vi muita gente, muitos empresários comentando nas redes sociais da Vejinha, né? A XP tem todo o direito de fazer o que quiser, tem que poupar dinheiro, qualidade de vida é de fato se isolar no interior. O liberalismo brasileiro tem que se decidir. Se ele quer de fato menos Estado e pagar menos impostos, ele vai ter que tomar mais responsabilidades para si. E responsabilidade, especialmente ambiental, é você cuidar da cidade onde você vive, é não esperar tudo do governo. Se as cidades brasileiras, em tantos sentidos, são um fracasso retumbante, é porque as empresas brasileiras fazem muito pouco, até no seu quintal. Vamos pensar em outro grande empresário que devia ser modelo para os seus colegas brasileiros, né? O Barry Diller, né? De novo falando de mídia digital. O Barry Diller, ele é o dono do Vimeo, ele é dono do Tinder, ele é dono do site Expedia, ele é dono do Daily Beast, e é o cara que lançou os Simpsons, né? Apenas. O cara que lançou os Simpsons. Ou seja, um mago da mídia americana e dono de 150 sites de internet. A sede do conglomerado dele, que se chama IAC, é um prédio desenhado pelo Frank Gehry, de 11 andares, do lado do High Line. Só que foi construído antes do High Line ficou pronto. Ele é o maior doador individual para a criação do High Line, o Parque de Nova York. Ele doou 20 milhões de dólares.
Ele gostou do resultado e agora doou outros $100 milhões para um novo parque em um pier de Nova York. Ele é originário de São Francisco, ele nasceu na Califórnia, embora hoje mora em Nova York. Em São Francisco, ele bancou sozinho a reforma do Dolores Park, que é um dos melhores parques de São Francisco. Ele fez uma homenagem, aliás, à mãe dele, tem lá a plaquinha para a mãe dele. Então, ele bancou o Dolores Park em São Francisco, ele doou para o Highline em Nova York e está criando um novo parque. Você vê que exemplo, né? Eu acho que basta de, por décadas, a gente copiar o pior dos Estados Unidos, quando a gente podia copiar o melhor, né? Há vários exemplos de cultura empresarial americana que seriam muito bem-vindos aqui no Brasil. A gente tem que lembrar que outros bancos já tiveram iniciativas parecidas de criar um campus longe do centro, né, no Jabaquara, em Osasco, e décadas depois eu não vejo uma multidão querendo morar ao redor do Jabaquara, nem uma multidão sonhando trabalhar em Osasco. Aliás, em muitos casos, até mesmo a diretoria desses bancos que estão no Jabaquara em Osasco continuam morando em áreas centrais de São Paulo e continuam aí, infelizmente, fazendo viagens diárias bastante longas de carro, que é o que eu antevejo para o que vai acontecer com os executivos mais bem pagos da XP. Porque as boas escolas, os melhores médicos, os melhores restaurantes, para não falar de teatros, shows, exposições, para quem ainda valoriza vida cultural neste país, estão em São Paulo. Não vai ser na pequena bolha suburbana que vão estar. Então, para pessoas que valorizam cultura e relacionamentos e amizades fora da bolha corporativa, elas vão querer continuar a estar em São Paulo. Qualidade de vida é isso. Acho que há uma grande reflexão para o mundo corporativo brasileiro fazer. O home office está sendo tão produtivo nesses últimos meses porque as pessoas estão obrigadas a ficar em confinamento em casa. Elas passam o dia de pijama. Não é precipitado demais uma empresa com milhares de funcionários falar que o home office será para sempre, mesmo quando acabar o confinamento? Sei lá, quem é informado e deve estar vendo imagens de Tóquio, Seul, Taipei, mesmo Madrid e Paris. Acabou o confinamento, as pessoas correram para a rua. Em Singapura tem filas em lojas de shopping. Restaurantes em Nova York com mesas na rua, às vezes até ocupando vagas de estacionamento, estão cheios. O ser humano, felizmente, é um ser sociável, especialmente o brasileiro, né? Então eu acho que é um tanto precipitado achar que a cultura corporativa vai se resumir a Zoom e que as pessoas vão ficar 12 horas dentro de casa com barulho, com interrupções e tudo mais que a gente sabe, às vezes até com pouco espaço dentro do apartamento, trabalhando como se tivessem num confinamento, como se tivessem numa quarentena. A quarentena se vai, né? E a quarentena acaba. É uma pena que no discurso ambiental, que parece ter sido aí esquecido, né, por esse projeto, é que há um mito antigo no Brasil de você construir as coisas do zero em vez de você reconstruir. O que é mais sustentável? Reconstruir o que já está pronto ou ficar desmatando e criando do zero, né? O Rio de Janeiro, e é uma ironia, né, que haja tantos cariocas na XP, o Rio foi ferido violentamente 2 vezes com esse mito brasileiro de se construir as coisas do zero. Primeiro com Brasília, depois com a Barra da Tijuca. Nem vou falar da Vila Olímpica, né? Eu acho que nos 3 casos dá para se notar que os resultados foram muito inferiores que a original, o Rio. Acho que não há uma superquadra de Brasília ou um eixo monumental que se comparem ao Leblon, ou ao Flamengo, ou a Botafogo, ou a Gávea, ou ao Jardim Botânico.
devia ser algo claro, né, para os cariocas, né? Até porque o carioca que acha que a Barra da Tijuca é superior ao Velho Rio deveria viajar bastante mais, né? Tá faltando milhagem. Então, de novo, essa experiência, essa mentalidade anti-urbana é um grande desafio para a gente debater e combater nessa pandemia. Por último, há uma questão grande para a JHSF, que é a incorporadora que, né, se associou à XP para desenvolver esse campus. E diz muito, aliás, que a XP tenha se juntado à JHSF. Para muita gente que não dá importância nem a urbanismo nem a arquitetura, a JHSF está por trás de empreendimentos visionários, né? Ou seja, para o nosso capitalismo pobre, né, que acha que dinheiro é tudo, e nossa, que vida pobre, né? E achar que tudo se resume na vida a cifrões. Você pode achar que é visionário. Agora, o Parque Cidade Jardim, até hoje o maior empreendimento da JHSF, ela deixa muito, muito a desejar em relação de convívio com a cidade. Para quem já passou na Marginal, sabe que o Parque Cidade Jardim, que é um condomínio e shopping isolados, que basicamente não tem térreo nem relação com a calçada e que você não chega a pé. Aliás, as vias íngremes para o primeiro andar do shopping, elas só têm espaço para carro. Eu já tentei algumas vezes entrar ali como pedestre, você tem que se esgueirando pelo cantinho para não ser atropelado, né? Ainda que seja um shopping aí bastante vazio, né? Mas os prédios não têm relação com a rua, os estacionamentos foram construídos em sobressolos, então você vê aquele paredão, literalmente de sobressolos de garagem, e nada surgiu ao redor, né? Não se criou uma praça, não se criou uma calçada viva, não se fez cidade. É uma fortaleza, né? Uma bolha, com uma arquitetura assustadora, né? Eu lembro que uma vez eu levei o Jan Gehl, né, o maior arquiteto urbanista vivo do mundo, né, um cara que desenha cidades, que criou as grandes ciclovias de Copenhague, e ele chamou aquela arquitetura de lúgubre, né, aquele pastiche, né, neoclássico, com mansardas, como se caísse neve, né, no Brasil, ou como se a gente estivesse na Paris do século XIX. Você não precisa ter sensibilidade escandinava do Jan Gehl para perceber que aquela é uma arquitetura passadista, ultrapassada e muito, muito feia, né? Com aquela massa corrida bege para fazer de conta que é pedra parisiense, mas que ao mesmo tempo ela não cria o lugar que você quer caminhar, né? Ela não é a Avenida Paulista, ela não é a velha Faria Lima, ela não é a Rua dos Pinheiros, ela não é Higienópolis, ela não é o Largo do Arouche, nem o Copan. Há muitos exemplos do que o Brasil e do que o paulistano já soube construir como áreas convidativas, né? O Vão Livre do MASP, a Marquise do Ibirapuera, o Conjunto Nacional, a Galeria do Rock. Ninguém incluiria o Parque Cidade Jardim como um grande empreendimento para a vida vibrante da cidade. Será que a JHSF aprendeu, depois de um erro aí tão colossal, anti-urbano, do Parque Cidade Jardim, para fazer um campus no meio do nada que seja mais convidativo? Bastante difícil, né? Para concluir, a gente tem que lembrar que boa parte dos fracassos brasileiros se devem à combinação de falta de formação e falta de informação. Você pode fazer muito dinheiro em uma área, ou você pode ter um grande sobrenome, mas se você não se formar e se informar, você comete erros. Isso você vê na política, isso você vê nas decisões econômicas dos anos de boom no Brasil, se vê nos inúmeros erros durante a Olimpíada e a Copa, que não conseguimos construir um legado, mesmo quando havia bilhões de investimentos. A gente paga um preço muito alto quando a gente não olha para as boas práticas e para os bons exemplos do mundo. Sugestão: leiam mais Jenny Jacobs, leiam mais Ed Glaeser. Pensar na cidade é pensar no nosso futuro. Não vamos repetir tantos erros que fizeram as cidades brasileiras inviáveis nas últimas décadas. Até semana que vem,
com mais um podcast de São Paulo Sonha.